Feliz sábado para você que está aqui nessa manhã para adorar o Senhor. Feliz sábado para você também que está em casa conectado com a gente aí. Que seja um sábado de celebração, de adoração. E eu começo a adoração dessa manhã partilhando um texto com você que fala muito comigo. Está no Salmos, no capítulo 19. E o verso 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse é o Deus a quem nós servimos e amamos. Eu peço que você se levante, porque nós vamos agora nos entregar e nos derramar para o Senhor através dessa adoração. E eu peço que você cante com toda a energia do seu coração, porque estamos aqui por Ele e é tudo por Ele. Todos juntos, os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. E agora eu quero ouvir a igreja cantar. Diante dele se entregue, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, amém. É tudo por ele. Esse coral a Ele honra, glória, e nossa vida pelo Senhor, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, e nossa vida, e nós, amém, todos juntos a Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Diante
vida só por Ele. Eu tenho um filho de 3 anos e ele tem temporadas da vida dele que ele vivencia as histórias que a gente conta para ele de forma mais intensa. E são histórias diferentes. Até algum tempo atrás era a história do rapaz Davi, mas ultimamente é a história do Jonas e da baleia. Se você não conhece essa história, eu te recomendo um dia ler o livro de Jonas. São 4 capítulos, bem pequenininhos. Só que durante essa semana, enquanto eu contava a história do Jonas para ele, eu fiquei refletindo na forma como Jonas se relacionou com Deus. A forma como ele interagiu com Deus no decorrer da história, do livro. E nós temos pelo menos 3 momentos no relacionamento de Jonas com Deus. O primeiro momento é um momento de fuga. Deus deu uma missão para ele, ele não queria cumprir a missão e ele tentou fugir para Tarsis, como se fosse possível fugir de Deus. O segundo momento na história de Jonas é quando ele de fato é lançado nas águas do mar e ele é engolido pelo grande peixe. A parte predileta do meu filho. E esse é um segundo momento na história de Jonas, porque nós temos uma das mais lindas orações da Bíblia, no momento em que Jonas estava na barriga do peixe. Ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz e me respondeu. Das profundezas eu gritei e Tu ouviste a minha voz, demonstrando que não importa o quão fundo o profeta tenha estado, Deus ouviu a voz dele. Mas tem uma terceira história, uma terceira relação de Jonas com Deus. Depois que ele cumpre a missão que Deus dá a ele fica muito bravo com Deus. Porque Deus, ele foi bondoso e perdoou os ninivitas. Mas ele queria que Deus destruísse os ninivitas. Então ele fala assim: Senhor, eu não queria ir pregar aos ninivitas porque eu sabia como o Senhor é. Eu sabia que o Senhor é bondoso, misericordioso, que o Senhor ia acabar perdoando eles. Mas eu pessoalmente não queria que o Senhor perdoasse eles não. É um relacionamento um pouco truncado, né? Sabe o que eu aprendo com a história de Jonas? Nós podemos nos relacionar com Deus de forma normal, como ser humano, natural. Tem momentos que a gente na nossa vida quer fugir de Deus. E talvez nós estejamos aqui com algumas pessoas que estão fugindo de Deus nesse momento. Não dá para fugir de Deus. Ele sempre vai te encontrar. Ele sempre vai estar de braços abertos. Talvez alguns orem a Deus do fundo das profundezas dos mares, ou seja, no lamaçal que a vida te meteu. Não tem problema, Deus vai te ouvir. Não importa onde você esteja, por qual circunstância você passe, Deus te ouvirá. E talvez tenhamos até aqueles que estão no momento da vida que estão até brigando com Deus. E eu nunca vi ninguém na Bíblia orando a Deus com o coração dolorido, falando com Deus o que pensa e Deus destruindo a pessoa. Nunca vi, porque Deus ama conversar com seus filhos, mesmo que esses estejam passando por momentos difíceis. E se esse é o seu caso, você está passando um momento muito difícil, Deus quer ouvir a tua voz. Não importa a forma como ela saia. Não importa se a sua voz é de chateação, não importa. Deus quer te ouvir, Deus quer conversar com você. Eu quero te convidar a orar nesse momento, a buscar a face de Deus e a abrir o coração a Ele de joelhos. Você me acompanha? Deus querido, de joelhos em Tua presença, Senhor, nós queremos reconhecer que o Senhor é um Deus poderoso. Não há como fugir de Ti, Pai. Embora às vezes tentemos, o Senhor sempre se mostra presente em nossa vida. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Nós também, Senhor, às vezes passamos por momentos de muita aflição e nos sentimos afastados de Ti, nas profundezas dos mares. Mas louvado é o Teu nome, Pai, porque o Senhor ouve a nossa voz, não importa onde estejamos. E aqui estamos abrindo o nosso coração e clamando ao Senhor.
E se eventualmente na nossa vida nós ficarmos chateados, questionarmos ao Senhor e em oração clamarmos a Ti, falando o que sentimos, obrigado porque o Senhor nos acolhe, entende as nossas dores e está disponível para nos ajudar a seguir em frente. Não importa a forma que estejamos hoje, o Senhor sempre nos amará, sempre nos acolherá, sempre nos guiará. E é nesta promessa que nós dizemos amém, Senhor, em nome de Jesus. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. No campo vasto da vida, o Senhor nos abençoa. Frutos colhemos de sua generosa mão que nos doa. A cada semente plantada, a graça de Deus é vista, e de tudo o que nos dá, a porção Ele nos solicita. Malaquias falou com clareza na palavra que nos traz luz. Trazei à casa do tesouro o que o amor traduz, não por dever ou peso, mas com o coração ofertado, pois quem semeia com alegria, colhe em solo abençoado. Dízimo não é apenas um número, é mais que um número, é parte da devoção, é um ato de fé e confiança, de entrega em oração, pois tudo vem de suas mãos, grandes e pequenos. E ao devolvermos com gratidão, o céu se faz terreno. Provai ao Senhor, Ele diz, abre as comportas do céu, derrama bênçãos sem medida, mais preciosas que o mel. E quem oferta com amor, multiplica em abundância, vive em paz e provisão, frutos da sua constância. Que o dízimo seja sempre um ato de puro louvor, não apenas uma oferta, mas um pacto de amor. Pois a cada centavo ofertado, temos um cântico a entoar. Teu é, Senhor, tudo o que tenho, a Ti venho entregar. Neste momento os diáconos passarão as salvas. Nós teremos a oportunidade para aqueles que optarem por realizar por meios digitais, através da chave Pix, que aparece no telão para os presentes. A você que acompanha aí da telinha, há um QR Code. Nós pedimos apenas que, ao realizar a transação, através da sua adoração, a mesma chave Pix que é o e-mail, você também mencione se se trata de dízimo ou oferta. Baseado numa fé que move montanhas, eu posso dizer e lembrar a vocês que estamos vivendo através da construção da nossa nova casa, um verdadeiro milagre. Então poderia dizer que estamos presenciando uma fé que levanta paredes. E se você pode colaborar com relação à construção da nossa nova casa, que ficará aqui à frente, na rua Cubatão, número 48, ao colaborar, indique na Casa dos Centavos o número 48. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes
podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. E Ele é fiel. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Querido Deus, exaltado seja o teu santo nome. Obrigado por esta oportunidade que tivemos na continuação da adoração, de devolver aquilo que o Senhor já nos abençoou. É a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. O livro de João, no capítulo 3 e verso 16, nos revela que o amor nos amou. E esse amor, ele é inabalável. Eu peço que você se levante, a gente vai cantar sobre isso agora.
Amém. Vamos exaltar o nome desse Deus. Amém. O Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém, pode aplaudir. Como é bom adorar esse Deus junto com você a cada sábado. Isso me preenche, me completa. Sou feliz com isso aqui, viu? É provável que você em algum momento da semana tenha se sentido fraco, talvez triste, porque você voltou a cair numa coisa que você prometeu que nunca mais faria. E quem de nós nunca fez isso? Talvez tenha acontecido com você nessa última semana. E quando isso acontece, a gente se sente derrotado, a gente se sente culpado, humilhado, triste. E esses sentimentos todos vêm acompanhados de uma pergunta: até quando? Até quando a gente vai sofrer por esse mal que nos corrói por fora e por dentro? Também vem uma outra pergunta: como? Como eu vou poder olhar nos olhos daquele que me salvou, sendo eu como eu sou, do jeito que eu sou? Mas a cruz de Cristo nos glorifica, e de glória em glória a gente vai sendo mais parecido com Ele. O livro de 2 Coríntios vai dizer assim, ó: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse é o Deus a quem nós servimos. E falando de cruz, eu me lembrei de uma música agora. Ela é assim, ó, acho que você conhece. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, até que eu possa descansar, salvo além no rio.
As mulheres começam? Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos Posso ouvir a igreja e ao olhar pra cruz derramado ali por mim. Nós não merecemos, mas a graça dele nos alcança. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. E você pode cantar assim: reconheço, só a igreja. Reconheço, não sou digno. Pela graça, nós somos salvos. Mais uma vez, diga isso com convicção. Nós não merecemos, mas é através da cruz de Cristo. Amém. Nós somos salvos nessa manhã, igreja, todos juntos. Reconheço, não sou digno. Pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno. Pela graça eu fui salvo.
Louvado seja Deus por isso. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Posso ouvir o aplauso daqueles que estão salvos no Senhor? Amém. 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 Cante mais uma vez assim. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício por um pecador, não sou merecedor. Querido Deus, obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado porque ela continua nos alcançando a cada dia. Obrigado pelo Teu amor, por Sua bondade. Mas o nosso pedido nessa manhã é que nós não somente desfrutemos imerecidamente da graça, mas conforme diz a Tua palavra em Tito, capítulo 2, verso 12, que nós permitamos, pelo poder do Seu Espírito, sermos educados e transformados por essa graça, para que assim, bom Deus e Pai, sejamos homens e mulheres mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus eterno, continua falando conosco, por favor, através da Sua palavra. Que os nossos olhos estejam fitos, os nossos ouvidos voltados à Sua palavra, porque é através dela que nós podemos Te conhecer e Te ouvir. Mais uma vez pedimos humildemente, fala conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos à Nova Semente. Esta que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que existe com o propósito de que nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Todos são muito bem-vindos. Se você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, se ainda não teve a oportunidade de estar conosco presencialmente, por gentileza, programe-se, venha estar conosco, venha adorar aqui em alguma oportunidade, para que você possa ter a oportunidade de desfrutar não só da comunhão, da presença dos nossos irmãos aqui, mas o mais importante de tudo isso, desfrutar da presença de Deus, da ação do Espírito em nosso meio. Antes de nós irmos para a mensagem, como sempre fazemos semanalmente, nós reforçamos algumas coisas e eu quero aqui deixar o convite para que logo após a adoração no primeiro culto, você fique conosco para participar do Conviva. E talvez alguém esteja nos visitando e não saiba o que é o Conviva. O Conviva é o momento da nossa escola sabatina, onde nós nos reunimos em grupos para que possamos então falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, baseado no nosso manual de estudo, no nosso guia, que é a lição da escola sabatina. Nós estamos em um sábado, um dia de adoração ao Senhor, portanto, que nós possamos dedicar esse tempo a Ele. Às quartas-feiras, nós temos, antes de irmos para a quarta, voltando ao sábado, à tarde, às 15h30, hoje retomamos as nossas atividades no começo, a continuidade do estudo da Bíblia. Aqueles que querem conhecer um pouco mais, na semana passada não tivemos, estamos retomando hoje. E temos também às quintas-feiras a nossa classe online. Basta que você acesse ali o Instagram da nossa comunidade, ali no link, ali você vai encontrar a possibilidade de se matricular. Estamos com mais de 150 pessoas inscritas e participando para a honra e glória do nosso Deus. Agora sim, a quarta-feira,
Às quartas-feiras nós temos o nosso encontro aqui na sala de oração e fica o convite para que você possa participar conosco. Às 20 horas nós temos o momento da sala de oração, às 19 horas temos o nosso momento ali conduzido pela Paulinha de uma roda de conversa que tem beneficiado e abençoado a vida de muitas pessoas. Na semana retrasada, no último dia em que eu conduzi aqui a reflexão com vocês, nós falamos um pouquinho sobre a fé e as virtudes cristãs. E baseado naquilo que Pedro escreveu para a sua igreja nos seus dias, Pedro enfatizou que é extremamente importante e necessário que nós cresçamos no conhecimento da graça e na fé em Jesus Cristo. E Pedro colocou e pontuou em sua carta que isso vai se manifestar na minha e na sua vida se nós tivermos fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E ele diz que se estas coisas se manifestarem na minha e na sua vida, a Bíblia nos diz que nós não seremos tidos como inativos, infrutíferos, mas pelo contrário, seremos homens e mulheres plenos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto eu estava ali ao fundo antes de entrar e acompanhando a ministração do Léo, antes dessa nossa última canção, ele disse que infelizmente, talvez nessa semana eu e você tenhamos enfrentado algum obstáculo, alguma situação de dor, sofrimento, algo que tenha trazido angústia ao nosso coração, talvez algum ato, alguma ação que tenhamos tido e isso tenha mexido conosco. E ele disse que vem algumas perguntas à nossa mente, até quando vai surgir e até quando vai durar esse sofrimento, essa situação? E muito mais do que isso, como é que eu e você podemos lidar com isso? E queridos, entendamos, até que Cristo volte, é inevitável que em um momento ou outro, eu e você nos deparemos com situações como essas. E nessa manhã, pela graça de Deus, eu quero com você estudar baseado nos escritos de um outro grande apóstolo. Se no último dia nós falamos baseado nos escritos de Pedro, nessa manhã eu quero ler com vocês 3 versículos que foram escritos pelo apóstolo Paulo. Antes, porém, nós vamos fazer algumas breves considerações sobre quem foi Paulo. Mas pastor, eu já conheço Paulo, já li os livros de Paulo, já sei quem é Paulo. Mas é importante que nós relembremos essas informações para que sirva não só de rememorar, de relembrar, mas para que você entenda que isso está inserido em todo o contexto do que vamos ler nos 3 versículos logo mais. Paulo, ele era um judeu, ele foi instruído por Gamaliel, e Paulo se dizia um judeu extremamente zeloso. Atos capítulo 22, versos 3 e 4, Paulo descreve isso. E quando ele escreve aos Gálatas capítulo 1, 14, ele diz: eu era mais zeloso do que os outros judeus. Eu posso garantir isso a vocês. Já lá em Atos capítulo 9, 15, Deus dá uma mensagem para Ananias e diz: vai e conversa com este homem cujo nome é Saulo. Ananias, num primeiro momento, ele titubeia e diz: Senhor, o Senhor sabe quem é esse homem? Um homem que tem assolado e devastado a vida dos cristãos. E Deus diz para Ananias: Ananias, pode ir, eu estou pedindo. Este homem é para mim um instrumento escolhido, para que ele seja o portador da mensagem aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E o interessante é que o próprio Paulo aceitou isso de bom grado. Quando ele escreve lá em Efésios 3:8, ele louva a Deus, porque Deus lhe concedeu esse privilégio de levar a mensagem aos gentios. E queridos, Paulo foi transformado por Deus a tal ponto que ele escreveu em Romanos 1, versos 16 e 17, que ele não se envergonhava do evangelho, da mensagem que Deus pedia que ele pregasse, pois ele entendia que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, e que a justiça de Deus revelada no evangelho, ela se manifesta de fé em fé. E esse evangelho deve manifestar-se de acordo com a palavra de Deus, de fé em fé, na minha e na sua vida, a cada instante e a cada momento. Ao pregar o evangelho, há algo interessante. Paulo, em uma das suas cartas, na primeira carta aos Coríntios, Paulo estabelece a tônica, a síntese da sua mensagem. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, ele diz: porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este
crucificado. E sabe o que me chama a atenção? Paulo escreve isso momentos depois de ter pregado e passado algum tempo em Atenas. E você se lembra que lá em Atenas, Paulo foi conduzido para o Areópago, o local onde os filósofos, os pensadores da época discutiam. E Paulo ali combateu lógica com lógica, filosofia com filosofia, retórica com retórica. No entanto, o resultado da pregação do evangelho nestes moldes não foi de êxito. E Paulo então, ao chegar em Corinto, ele diz: não, a única coisa que eu tenho que apresentar às pessoas é Jesus Cristo e este crucificado. Não olhando para a cruz como um objeto de tortura, dor e morte, mas mostrando que na cruz do Calvário, vicariamente, Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. E é por isso que Agostinho de Hipona diz que a cruz de Cristo foi o púlpito aonde Deus pregou o sermão do amor. Amor este que é manifesto a todos nós nesta manhã. E Paulo continuava pregando e levando essa mensagem a todas as pessoas. E Paulo era tão convicto disso, que em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz: ai de mim se não pregar este evangelho, sobre mim recai esta obrigação, eu tenho que levar essa mensagem às outras pessoas. Mas queridos, não nos iludamos. Embora Paulo tenha sido um grande pregador, um grande plantador de igrejas, ele era um homem pecador e falho, como eu e você. E a prova disso é que no capítulo 7 de Romanos, lá nos versículos, a partir do verso 15, mas em especial nos versos 19 e 20, Paulo vai dizer: eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A luta que eu e você temos, como o Léo bem disse, os desafios que nós enfrentamos, queridos, não são diferentes dos desafios que Paulo e os cristãos, as pessoas que viviam nos seus dias, enfrentavam. Mas sabe qual é a grande solução na vida de Paulo? É a mesma solução que Deus apresenta para mim e para você nesta manhã. Paulo escreveu em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Aquele homem que dizia: eu não consigo fazer o que eu sei que é certo, pelo contrário, eu pratico o mal. Ele entendeu que somente olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, é que a vida dele poderia ser transformada. E ele continuou anunciando isso para as pessoas. E chegou um momento em que ele disse: não pelos meus méritos, mas pelo que ele fez e faz na minha vida, hoje já não sou eu quem sou o Senhor das minhas decisões e escolhas. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E sabe o que é mais lindo disso na palavra? É porque ele diz no final do versículo 20: eu vivo desta forma, pela fé no Filho de Deus. Lembra? Estudamos recentemente que eu e você só desenvolveremos as virtudes da fé cristã, não porque eu sou bom, não porque você é bom, não porque nós lemos e estudamos a Bíblia, mas nós só desenvolveremos essas virtudes na nossa vida, mediante a fé no nosso Deus, uma vida de rendição e submissão a Deus. É por isso que Paulo assevera: eu vivo hoje, Cristo vive em mim, mas não por mim mesmo, é porque eu tenho fé no Filho de Deus, no que Ele fez por mim e na maneira como Ele pode me conduzir e me transformar. Há muitos outros textos na Bíblia, como você bem sabe, que poderiam naturalmente trazer mais informações sobre a vida de Paulo. Mas eu acredito que esses podem nos dar um panorama geral. E talvez alguém até que não conheça ou não tenha muito detalhe, muita informação da vida de Paulo, acho que nesses breves textos nós temos um resumo da vida dele. No entanto, ao olharmos para a vida deste homem, deste grande apóstolo, toda essa fé, toda a dedicação a Deus e à causa de Deus, não livrou Paulo do sofrimento. E o que eu quero refletir com vocês nessa manhã é que se Paulo era um homem de tanta fé, tanta confiança em Deus, mas ele teve que sofrer como eu e você sofremos, como é que Paulo lidou com isso? E o que é que eu e você podemos aprender com Paulo, uma vez que nós vamos lidar com o sofrimento, ou talvez estejamos com o sofrimento, lidando com o sofrimento agora, hoje, nessa semana. Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento.
Dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, a metade foi escrita por Paulo. Paulo escreveu cartas individuais, cartas pessoais, como Tito, carta para Timóteo, carta para Filemon. Mas Paulo escreveu cartas para coletividades, para igrejas. E dentre muitas dessas cartas estão as cartas de 1ª e 2ª Coríntios. E o texto que leremos nessa manhã está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta foi escrita na Macedônia entre os anos de 56 e 57, depois de Cristo, da nossa era. E o interessante é que quando você lê 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, e esse não é o texto que leremos, mas se você quiser acompanhar, Paulo diz no final de 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, e que enquanto estava lá na Macedônia, ele diz: pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Foi nesse contexto que Paulo escreveu a sua carta, a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E quando nós lemos e analisamos todas as cartas de Paulo, tanto as cartas individuais, pessoais, como as cartas escritas para a coletividade, para as igrejas, nós podemos constatar ao ler 2 Coríntios que essa é a carta mais pessoal e defensiva de Paulo. Nessa carta, queridos, Paulo destaca não só o que ele fez em seu ministério pela causa de Cristo, mas ele procura também defender a sua autoridade apostólica. Desde o início da igreja cristã, do surgimento da igreja cristã, houve facções na igreja, divisões favorecendo um líder ou outro. E muitos desses problemas ocasionados por essa divisão, eles foram dissipados, mas mesmo mediante as orientações de Paulo, muitas dessas coisas persistiram. E o objetivo de toda essa oposição era fazer e enfraquecer o trabalho de Paulo, a autoridade de Paulo, e também o seu apostolado. E quando você lê 2 Coríntios e as outras cartas, você vai perceber que as pessoas acusavam Paulo de inconstância. Diziam que Paulo prometia viajar e ir a Corinto, mas não ia. E eles diziam que faltava autoridade apostólica em Paulo. Que Paulo era muito bom em escrever, mas que Paulo era um homem medroso. E que ele não tinha coragem de comparecer pessoalmente para conversar com eles. E Paulo procurava se defender dessas acusações, que vinha de uma minoria, mas que estava trazendo grande trabalho. Uma dessas defesas de Paulo está em 2 Coríntios capítulo 10, versos 10 e 11. Paulo diz o seguinte: alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações, quando presentes. E assim Paulo procurava se defender daqueles ataques e comprovar a autoridade que ele tinha. E procurava testemunhar de tudo aquilo que ele havia feito pela graça de Deus em meio a eles. E em todo o contexto dessa carta, Paulo procura evidenciar que ele passou por muitas lutas, dificuldades em seu ministério, mas que diante de tudo isso ele não desanimava, porque ele sabia o propósito, a razão, o motivo pela qual ele exercia o seu ministério. Queridos, Paulo tinha bem claro que o ministério dele não fora dado por homens, fora dado por Deus. Paulo não tinha sido chamado por homens, Paulo foi chamado por Deus. E é por isso que Paulo não esmorecia diante dos desafios. Agora imagine você ser o pastor de uma comunidade e algumas pessoas se levantarem contra. Paulo poderia ter esmorecido, mas Paulo diz: eu não desanimo, porque eu sei que este chamado não é do homem. Este chamado vem de Deus. Este chamado vem de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16, até o versículo de número 18. Paulo aqui está então apresentando uma das razões que permeiam toda a carta. O que fazia com que ele se mantivesse firme
exercendo o seu ministério. E no versículo 16 ele diz o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo começa logo aqui no início do versículo 16 dizendo: por isso não desanimamos. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Volta comigo no verso de número 1 do capítulo 4. Olha o que Paulo diz. Capítulo 4, verso 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo tinha bem claro em sua mente que o ministério que ele exercia era um ministério que tinha sido dado por Deus. E é por isso que Paulo declara que ele não desfalece, que ele não desanima. Trazendo para uma linguagem dos nossos dias, Paulo está dizendo: olha, diante de todos os desafios que eu tenho na pregação do Evangelho, diante das pessoas que se levantam contra mim e questionam o meu ministério, eu não entrego os pontos, eu não desfaleço, porque eu entendo que esse ministério foi dado a mim por Deus. E há uma carta que Paulo escreve a Timóteo, e ele detalha isso de um modo muito bonito. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 12 a 17. Se você quiser acompanhar, por gentileza. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 17. E aqui Paulo, ele manifesta e ele diz como é que a graça de Deus se manifestou na vida dele e como Deus o transformou e o privilégio que Deus concedeu a ele de pregar o Evangelho. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 diz o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória para todos sempre. Amém. Queridos, que declaração. Paulo diz: um dia eu fui um perseguidor dos cristãos, autorizei e mandei matar muitas pessoas, mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, Ele não só me resgatou, Ele não só me transformou, mas Ele fez com que eu fosse um instrumento para a pregação do Evangelho. Ele viu que eu estava agindo em ignorância, mas misericordiosamente Ele me transformou. Misericórdia, queridos, está ligado à miséria. Ambas têm a mesma raiz. Misericórdia é uma forma de demonstração do amor e da bondade de Deus para aquele que é miserável, para aquele que está sendo e vivendo na miséria do pecado. E Deus vem e age amoravelmente em favor dessa pessoa. E embora Paulo tenha sido um perseguidor contumaz da igreja, Deus o chamou para que ele pudesse levar a sua mensagem de amor a todas as pessoas. E quando nós lemos o texto de 2 Coríntios 4,16, nós vemos que Paulo trabalha com contrastes. Ele diz: eu não me desanimo. E ele começa a dizer que diante daquelas tribulações, dos desafios que ele enfrentava no ministério, ele se alegrava nas tribulações porque ele entendia que através das lutas e dificuldades que ele enfrentava, e que muitas vezes são parecidas com a que eu e você enfrentamos, ele poderia ter a sua fé aperfeiçoada em Jesus Cristo. Quando ele escreve aos Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, ele diz isso de um modo muito claro.
Quando ele e Barnabé pregam a mensagem, ele diz em Atos 14, 22, Lucas registrou dizendo: olha, é importante que vocês suportem essas tribulações, pois através disso, do desenvolvimento da fé de vocês nesse meio, dessa forma, vocês terão acesso ao reino de Deus. Paulo entendia que muitas vezes o sofrimento e as lutas, elas têm um fim pedagógico de Deus, para nos lapidar, para nos burilar, para nos transformar e fazer com que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E Paulo então prossegue no versículo 16, e ele traça então um comparativo, um contraste. Ele diz que embora o seu corpo, o seu homem exterior esteja se corrompendo, e queridos, aqui nós precisamos entender que o nosso corpo ele se corrompe por duas situações. A primeira delas, em virtude do pecado. Nós não conseguimos viver incólumes ilesos à entropia. O nosso corpo vai se deteriorando a cada dia. As doenças muitas vezes nos afetam. Com o passar do tempo, às vezes o cabelo cai, as vistas enfraquecem, o metabolismo muda, as nossas forças se esvaem. E Paulo entendia que um dos desafios que ele tinha era enfrentar isso. O sofrimento por conta das dores e das lutas e do enfraquecimento das suas forças físicas. Mas quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele sabia também que ele era enfraquecido por conta de todo o sofrimento que ele tinha ao exercer o seu ministério. E em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Paulo disse, além das dificuldades físicas, das doenças, nós temos, por servir a Cristo, que enfrentar o sofrimento, a dor, a perseguição. E ele disse, houveram situações drásticas em que eu temi pela minha própria vida. Mas no mesmo capítulo, no mesmo versículo, no final do versículo 16, Paulo apresenta o antídoto, aquilo que fazia com que ele sobrevivesse diante de tudo isso. E ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E queridos, de que forma se dava essa renovação do homem interior, da mente de Paulo? Quando ele escreve aos Romanos capítulo 12, verso 2, ele deixa isso bem claro, permitindo que a nossa mente seja renovada pelo poder de Deus, para que então desfrutemos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Era assim que Paulo lidava e enfrentava os desafios da vida. E é assim que Deus espera que eu e você lidemos e enfrentemos os desafios, os obstáculos, as lutas e dificuldades que se colocam diante do nosso viver. Quando ele escreve aos Efésios capítulo 3, verso 16, ele diz que nós podemos, pela graça de Deus, ser fortalecidos mediante a ação do Espírito em nossa vida. Escrevendo aos Colossenses capítulo 3, verso 9, ele diz que a única forma de nós enfrentarmos as lutas, dificuldades, obstáculos dessa vida é se nós formos revestidos do novo homem, que é conforme a imagem de Cristo Jesus. Era dessa forma, igreja, que Paulo enfrentava os seus desafios. E no versículo 17 ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo continua trabalhando com os contrastes. Paulo diz que a nossa tribulação é leve, mas ela é leve em que situação? Se ele sofria tanto, se nós sofremos tanto, pastor, como que o senhor vai me dizer que a minha tribulação é leve? Eu tenho um primo que está em uma cama por conta de um tumor cerebral. Da idade do meu irmão, com 2 anos, e repentinamente tudo bem, de repente fica doente, vai para o hospital, faz uma cirurgia, volta bem para casa, começa a interagir com todo mundo, aparentemente a vida está bem, e de repente ele está em uma cama sem falar e praticamente vegetando. Como eu vou chegar para minha prima, para a mãe dele dizer, a nossa tribulação é leve e momentânea, está tudo bem. A única forma de eu e você enfrentarmos situações como essa não é através
dos nossos conhecimentos, não é através de autoajuda, é única e exclusivamente mediante a glória e a graça de Deus. Não há outro meio. É por isso que Paulo diz, quando eu olho para a minha tribulação, para os desafios que eu tenho, mas quando eu comparo isso com a glória eterna que Deus tem para mim, eu posso dizer que a nossa tribulação, além de ser leve, ela é passageira. E as cartas de Paulo estão cheias desses contrastes, didaticamente procurando mostrar para mim e para você, que quando nós nos voltamos para Deus, nós conseguimos, através da ação dele, sermos lapidados, fortalecidos e conduzidos. Eu não sei qual é a sua luta, a dor que você enfrenta. Talvez a pessoa que esteja sentada ao seu lado, mesmo que seja o seu marido, o seu esposo, o seu filho ou a sua mãe, talvez nem saiba de algo que você carrega consigo há anos e que não foi resolvido entre você e Deus, e que não foi resolvido consigo mesmo. Isso te causa dor, te aflige. Mas Paulo diz que se você colocar isso nas mãos de Deus, por maior que seja a dor e o sofrimento, isso será leve e passageiro, quando comparado ao que Deus tem preparado para mim e para você. Os meus pais estão aqui. Levantem a mão, por favor, pai e mãe. Desde pequeno, eu ouvi dos meus pais o seguinte: muitas vezes eu era contrariado pelas orientações, disciplina e repreensões deles. E meus pais diziam: Anderson, agora você não entende, mas quando você for mais velho, algumas coisas você só entenderá quando você vivenciar. E uma das coisas que eu entendi, sendo pai hoje, é que muitos dos conselhos que os meus pais me davam, hoje eu, na responsabilidade de pai, eu consigo entender e falar: faz todo o sentido o que eles me diziam. E queridos, quando Paulo fala de sofrimento, é porque Paulo foi um homem versado nas tribulações, no sofrimento e na dor. Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 6, 17, ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Por viver o evangelho de Cristo, eu trago no meu corpo as marcas da pregação do evangelho, de dedicar a minha vida a esta causa. E é por isso que eu não me importo se as pessoas não aceitam a pregação do evangelho, se eles se levantam e se opõem contra mim. Trazendo para os nossos dias seria mais ou menos o seguinte: olha, o sermão do pastor não teve tantos likes, não teve tantas visualizações, as pessoas não gostaram tanto. Paulo estaria dizendo: isso não me importa. Porque eu não fui chamado por homens, eu fui chamado por Deus. O meu ministério não é de homens, o ministério é de Deus. A mensagem que eu apresento não é de homens, a mensagem é de Deus. Pastor, você está tirando isso da sua cabeça, não? Capítulo 4 de 2 Coríntios, versos 7 e 8. Paulo usa uma analogia: vasos de barro contendo o tesouro dentro de si. Paulo estava dizendo: o louvor deve ser dado não ao vaso, mas ao tesouro que está dentro do vaso. O que importa é a mensagem, não é o mensageiro. É o evangelho. O que está sendo pregado é a palavra. A palavra deve ser exaltada. Como eu disse para vocês, Paulo sabia do que estava falando. No capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 23. Embora nas duas cartas de Coríntios nós encontremos 5 ou 6 listas nas quais Paulo fala do seu sofrimento, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, olha o que ele diz: são ministros de Cristo, falando como que se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei e fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos de cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos de falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas.
Esse texto mostra para mim e para você um pouco do que este homem vivenciava para atender o chamado que Cristo tinha lhe feito. É por isso que no versículo 17 ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando você analisa o texto no original grego, é como que se Paulo não encontrasse palavras e ele diz: olha, embora o sofrimento que eu esteja passando hoje seja muito grande, embora isso me cause muita dor, quando eu olho para as promessas de Deus que Ele tem para mim no futuro, e embora ele use a expressão, o que Deus tem preparado para mim tem peso eterno de glória, Paulo não consegue ainda descrever muito bem o que vai na sua mente. Ele diz: olha, o que Deus tem para nós está acima de toda comparação. Eu não tenho palavras para descrever. E queridos, é justamente isso que Paulo quer que eu e você entendamos. Paulo sabia que em meio à tribulação e à aflição, o caráter dele podia ser purificado e transformado. Hebreus 12, de 5 a 11 diz isso. Quando eu e você enfrentamos a tribulação, a nossa confiança e a nossa dependência de Deus, ela aumenta. Salmo 34, 19 descreve isso. A dor e o sofrimento subjugam o nosso orgulho e nos leva a viver em harmonia com a vontade de Deus. Salmo 60 e 10 descreve isso. Quando eu e você passamos pela dor e pelo sofrimento, nós temos a nossa fé exercitada, nos fazendo enxergar as coisas na perspectiva correta. É por isso que quando Paulo escreve em Colossenses 3, 1 e 2, ele diz: Anderson, se você está passando por dor e sofrimento, não foque única e exclusivamente nisso, mas pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Muitas vezes, em meio à dor e ao sofrimento, nós chegamos à conclusão que a nossa sabedoria humana, ela vem a ser falha. E consequentemente nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Queridos, as aflições elas tendem a nos amolecer e nos tornar homens e mulheres mais suscetíveis ao sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão à nossa volta. E com certeza era isso que acontecia com Paulo, e daí vinha o desejo de Paulo, do seu coração, de escrever aos coríntios para que eles não desanimassem em meio ao sofrimento. E ele conclui dizendo: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O versículo 18 ensina para mim e para você que nós devemos olhar para aquilo que nós não vemos, porque aquilo que eu e você vemos durará pouco tempo. Aquilo que eu e você podemos tocar, apalpar, isso é efêmero, isso é passageiro. Isso pode trazer satisfação, benefício momentaneamente. Mas Paulo diz, em meio ao sofrimento, muitas vezes o que você pode tocar e apalpar, Anderson, isso não é a resposta e nem a solução para o seu sofrimento. Entenda, muitas vezes o que você toca e pode apalpar, o que você pode ver, muitas vezes, filho, isso te ilude, te conduz ao sofrimento. Mas, filho, aceite o meu convite e olhe para o que você não pode ver, para aquilo que tem peso eterno, peso de glória, acima de toda a comparação. Anderson, mantenha o seu olhar fixo em Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. É Ele quem tem poder de apresentar e colocar diante de você, mesmo que você não veja, o que vai durar eternamente. Volte o seu olhar para mim. E por que Paulo diz isso? Porque ele sabe que aquilo que se torna objeto da nossa atenção, do nosso olhar, aquilo que ocupa a mim e a sua mente, determinará como nós nos portaremos diante da prova, se com esperança e paciência, ou com insatisfação e amargura. Diante da prova, como temos nos portado, queridos? Com insatisfação e amargura, ou com esperança e paciência? Paulo tinha entendido que o seu olhar deveria estar fixo em Jesus Cristo,
para que então ele tivesse paciência em meio à prova, e a esperança de que no tempo de Deus, e se fosse vontade dele, a prova cessaria. A prova disso é que quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 18, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele diz: aquilo que eu enfrento hoje, quando Cristo voltar, será como nada. O mundo em que eu e você vivemos, queridos, é um mundo cheio de lutas e aflições. Mas a Bíblia garante para mim e para você que nós não estamos sozinhos. Antes de subir aos céus, Mateus 28, 20 registra que Jesus diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A Bíblia diz para mim e para você que o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja doendo, tenha convicção, ele caminha conosco. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse: Anderson, eu sei que surgirão momentos de angústia, de perturbação, de frustração, mas não se angustie, não perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu pai, filho, há muitas moradas. Anderson, e se assim não fosse, eu não teria dito isso a você. Porque, filho, acredite, creia, tenha fé. Eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar este lugar e estiver tudo pronto, Anderson, eu volto. E eu vou receber não só a você, mas todos quanto me aceitarem. Para que onde eu estou hoje, todos vocês possam estar também. Aí sim, na presença dele, de fato e de verdade, nós vamos desfrutar e entender que as tribulações que enfrentamos enquanto aqui vivemos, seja por 70, 80, 90, 100 anos, comparadas com a eternidade que Deus tem para nós, elas são como nada. Como nada. Como nada. E na presença dele, nós vamos desfrutar do que João, inspirado por Deus, escreveu. Lá não haverá mais pranto, nem morte, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas são passadas. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você serve, é um Deus de promessa. Um Deus que não é homem, um Deus que não mente. O que ele promete, ele cumpre. Números 23, 19 diz isso. E queridos, Paulo tinha a plena convicção e certeza disso. E no finalzinho da vida dele, ele reafirmou isso. E eu quero encerrar com esse texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante. Eu sei que você conhece esse texto. Mas eu sei também que talvez alguns já estejam cansados de me ouvir dizer isso. Mas enquanto Deus vida me der, eu vou continuar dizendo até que Ele volte ou até que eu viva. A fé vem pelo ouvir, queridos. E o ouvir da palavra de Deus. É por isso que nós lemos, relemos e relemos. E Paulo disse no final da sua vida: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Paulo sabia que tinha pouquinho tempo de vida. E quais são as considerações finais deste homem? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Quando eu volto para esse texto, eu me lembro desse texto. E quando eu vejo Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé,
Eu fico pensando como que se Paulo olhasse para uma janela do passado da sua vida, e ele lembrasse de tudo que vivenciou, de perseguir a Cristo, de ser chamado por Cristo, de viver um ministério em prol de Cristo, levando o evangelho para muitas pessoas. Mas Paulo não se detém olhando para a janela do passado, ele vislumbra e olha para a janela do futuro. E aí no versículo 8, a primeira parte do texto, ele diz: porque eu sei que como recompensa de ter combatido o bom combate, caminhado em meio ao sofrimento ao lado de Jesus Cristo, eu sei que logo ele vai chegar aqui, e quando ele voltar, ele vai me entregar a coroa da justiça. Quem aqui quer receber a coroa da justiça das mãos de Cristo? Se nós parássemos e Paulo tivesse parado o texto aqui nessa primeira parte do versículo 8, nós poderíamos pensar e dizer: que feliz é Paulo que tem essa convicção, essa fé, essa certeza. Mas olha como Paulo termina o versículo de número 8, falando da coroa que ele receberia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu não sei porque você veio aqui, eu não sei porque você está aqui nesse momento, mas eu não acredito que você veio aqui por uma mera coincidência. Eu creio que você foi impressionado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus te trouxe aqui neste lugar. Eu não sei qual tipo de sermão e de mensagem que você esperava ouvir. Eu não sei quem era o pregador que você esperava ouvir nesse dia. Mas uma coisa eu sei, é que Deus está me convidando e te convidando, dizendo: filho, eu quero entregar para você a coroa da justiça. Quando eu voltar, eu vou entregar uma para cada pessoa. E eu quero entregar não só para Paulo, mas eu quero entregar para você também. Eu tenho muitas promessas na Bíblia, Deus diz, para todas as circunstâncias e momentos da vida de vocês. Mas a maior de todas as promessas, e a que mais se repete na Bíblia Sagrada, é a promessa de que Jesus Cristo voltará. Está doendo? Você já não tem forças para caminhar e prosseguir? Coloque em perspectiva a minha volta. Tenha certeza de que eu caminho com você, e de que eu caminharei até voltar. E quando eu voltar, tudo isso terá fim. Que eu e você possamos crer nas promessas de Deus, confiar que em breve Ele vem, e aí sim, não sofreremos mais, porque estaremos na presença dEle. Que Deus me abençoe e te abençoe, para que em breve este dia se concretize em nossas vidas. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Agora os homens, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Todos juntos. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Santo Deus e Pai, certa vez John Guest disse que todos nós temos uma escolha a fazer: sofrer com Cristo ou sofrer sem Ele. Baseado naquilo que nós lemos em Sua palavra hoje, ao rememorar e relembrar momentos e trechos da vida de Paulo, nós queremos pedir ao Senhor que, mediante a ação do Teu Espírito, até que o Senhor volte, nós continuemos caminhando ao Seu lado, tendo o Senhor como nossa companhia, como nosso Salvador e nosso Senhor. E bom Deus e Pai, ao surgirem os obstáculos, as adversidades, a dor e o sofrimento, que nós possamos entender que em todo esse processo o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Se for a Tua vontade, sanando a dor, o problema, o sofrimento. Mas se não for, nos dando discernimento, sabedoria, paciência, para continuarmos caminhando, tendo como perspectiva futura e maior a breve volta de Jesus Cristo, o encontro com o Senhor e uma vida de paz e alegria ao seu lado por toda a eternidade. Deus eterno, que a Tua bênção e a Tua paz seja derramada sobre cada vida aqui, sobre cada família representada, e que na Tua presença e companhia tenhamos um excelente restante de sábado e final de semana. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Esta é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Podeis vos assentar, que todos vocês tenham um excelente sábado, o restante de sábado na presença do nosso Deus. Fiquemos agora com a banda da Nova Semente.